Então, de volta neste segundo bloco do programa Zona de Desenvolvimento, nós que estamos abordando o tema empreendedorismo, você viu que há pouco nós conversávamos com o Olavo, e o Olavo dava algumas dicas com relação à questão do empreendedorismo no âmbito da universidade, mostrando a necessidade de uma integração maior dessa atividade com as incubadoras e com as empresas que estão no mercado, tudo bem? E para explorar agora a continuidade desse tema, nós vamos falar nada menos do que o Rangel, que é administrador de empresas e que também é professor, portanto conhece os dois lados. Então, Rangel, há pouco nós conversávamos com o Olavo sobre essa questão que eu coloquei aqui, e você, enquanto administrador, então, o que sugere ser feito para que o ensino passe a ter um pouco mais de prática, para que o nosso formando saia com uma leitura concreta da realidade em que ele vai atuar? Ok, Jorge, muito obrigado pela oportunidade. Antes de mais nada, agradecer a você, porque empreendedorismo é um tema muito bem visto hoje no mercado. Ou seja, a gente sempre foi acostumado a estudar e tratar as questões de empreendedorismo dentro das faculdades, que já é muito bem-vindo. No entanto, a gente fica naquela parte teórica. A gente tem aquele modelo de aula onde fica só dentro da parte teórica. A união da teoria com a prática leva ao aluno a poder sair da sala de aula e colocar isto em prática. Como pode ser feito isso? Ora, a gente sabe por pesquisas que hoje o advento do empreendedor, ele empreende mais por necessidade do que por oportunidade. O brasileiro sempre foi assim. O que é um empreendedor por necessidade? É aquele que ele tem um certo dinheiro, ele recebeu uma rescisão de um trabalho, etc. E ele se vê na situação de não ter para onde ir. Aí ele vai e abre um negócio. Mas ele abre um negócio de forma informal, ele abre o negócio da cabeça dele. O empreendedor por oportunidade não. É aquele que tem uma ideia e transforma nela numa oportunidade. Então, Rangel, eu posso dizer que aí está a riqueza da atividade do empreendedorismo. Quer dizer, aquela pessoa que mesmo não tendo uma necessidade aparente do ponto de vista material, mas que ele fez uma leitura de cenário, ele teve sensibilidade de perceber as mudanças e as oportunidades no ambiente onde ele atua, e daí decidiu montar o próprio negócio, né? Então eu vejo que, e o Brasil, ele oferece muitas oportunidades sim nesse momento da nossa economia. Então essa diferença que você faz é interessante, né? Então é empreender por necessidade e empreender por oportunidade, né? É nesse sentido que o brasileiro hoje, as estatísticas passadas diziam que eram 2 para 1 por necessidade. Hoje reverteu, 2 por oportunidade para 1 por necessidade. Ou seja, aí é onde fundamentalmente inicia-se a palavra empreender. É quando o profissional ele identifica a oportunidade e ele atua. Agora, atua como? Ele atua de forma realmente profissional. Ele vai em busca de conhecer, ele vai saber qual é o mercado que ele atua, quais são as oportunidades, qual é o público-alvo, e aí ele parte para o grande desafio do empreendedor, que é a confecção, a prospecção do plano de negócio. Esse é o desafio do empreendedor, porque, professor Jorge, nossa cultura brasileira, nós ainda temos muita deficiência de escrever aquilo que está na nossa cabeça. E quando a gente parte para fomentar um plano de negócio, que é um instrumento que vai dizer para o empreendedor onde ele vai atuar, de forma ele vai atuar, a gente aprende aquela ferramenta da qualidade que é os 5 Ws, 2 Hs, né? Então é a atuação dessa ferramenta que faz com que o plano de negócio seja um documento tangível, ou seja, um documento que ele vai em busca de melhores condições para ele abrir o negócio dele. Desde a busca de investimentos, aí ele vai em bancos, ele vai em diversos setores onde ele possa conseguir recursos para ele colocar aquela ideia dele em prática. É rico a colocação que o Rangel faz agora, e eu poderia ressaltar vários fatores, mas só para esclarecer para você, 5W2H significa responder às questões básicas de quem vai fazer, onde vai fazer, como
vai fazer, o que ele vai utilizar para fazer, quanto custa isso que ele vai fazer. Então você tem aí a resposta para essas perguntas, sem dúvida alguma me ajudam a construir esse plano de negócio, né? O plano de negócio, Jorge, ele é dividido em duas partes. Existe o plano de negócio e dentro do plano de negócio é construído o que eles chamam de, alguns autores chamam de sumário executivo ou resumo executivo. Esse documento é a parte principal do plano de negócio, onde o empreendedor, ele bota debaixo do braço, ele vai no Sebrae, ele vai na incubadora, ele vai no banco e a quem interessar vai ler o sumário executivo. Lendo, ele se interessa pelo plano de negócio e aí é onde vem a grande negociação. Agora, um ponto importante de ressaltar, Jorge, é que a gente pode pensar assim, mas eu não sou administrador, eu não sou um profissional do meio e etc. Como que eu vou fazer um plano de negócio? Aí entra as parcerias e o Sebrae é um grande parceiro nessas questões. O Sebrae, professor Jorge, tem trabalhos magníficos quanto a essa questão de empreendedorismo. Você vai no Sebrae, é só você ter a coragem de ir no Sebrae e o Sebrae ele te oportuniza todas as condições para você abrir um negócio, porque há investimento do governo federal para isso. O importante é que as pessoas têm que sair já com a ideia de que o seu negócio, ele tem que acreditar no negócio dele. Nós temos tantas coisas aqui no Amazonas ainda para explorar. Nós temos uma biodiversidade fantástica. Por que as pessoas de fora, professor, vêm e conseguem aí colocar coisas aí no mercado e a gente não? Porque nós somos daqui, somos caboclos daqui. Então por que a gente não consegue? E aí é onde entra a parte teórica nas academias, mas dando essa oportunidade para o aluno, para ele também cair em campo. E não custa nada o professor, em sintonia com o aluno, cobrar, dizer, olha, você vai trabalhar nesse sentido, sair da parte teórica para a parte prática e vamos constituir uma empresa, dentro de todos os processos legais, etc. Então é sobre isso, Rangel, que nós vamos conversar no próximo bloco, porque agora nós vamos partir para um pouco mais de uma situação concreta nessa nossa conversa com você. É só um instante.